Olá, pessoal, boa tarde. Sou estudante do curso de Física, licenciatura da UFES, Universidade Federal de Sergipe, certo? Meu nome é Mirelle Campos dos Santos e eu vou estar resolvendo algumas questões em relação à taxa de variação ou função, né, do livro Stuart, a seção 3.9 e 4.3, questão 33 e questão 29. Vamos lá. Então, pessoal, como eu falei para vocês, certo? Essa questão é a questão da seção 3.9, questão 33, certo? Que é em relação à taxa de variação, tá? Então, o que ela diz? Se dois resistores com resistência R1 e R2 estão conectados em paralelo, então a resistência total é R, certo? Medida em ohms, que é dada por 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Grave essa fórmula, que a gente vai utilizar ela para poder derivar, tá? Para poder achar o que ele deseja na questão. Se R1 e R2 está crescendo a taxas de 0,3 ohms por segundo e 0,2 ohms por segundo, respectivamente, quão rápido estará variando a resistência quando o R1 foi 80 ohms e R2 100 ohms. Então, a questão está pedindo, né, o quão rápido ele está variando, né, em relação a R1 e R2. E é isso que eu vou estar demonstrando a vocês, passo a passo. Então, pessoal, vamos começar a resolução da questão, certo? Pronto. Guardando todos esses dados, vamos colocar em papel, certo? Os dados recolhidos da questão, tá bom? Vamos começar. Primeiro, quem é R1? R1, dado na questão, certo? É igual a 80 ohms, certo? E R2 é igual a 100 ohms, certo? Pronto, dado R1 e R2, né? Vamos para o segundo dado. Como R1 e R2, certo? Sofre uma taxa de variação, certo? Em relação ao tempo, tá? A resistência em relação ao tempo. Sabemos que a taxa de variação, como será a resistência, né? Vamos trabalhar com resistência. Então, vai ser a resistência sobre o tempo. Então, a resistência, ela vai variar sobre o tempo, certo? Então, vamos decidir que dr1 sobre dt vai ser igual a 0,3, né? Quando esse tempo varia ohms em segundo, para R1, 80 ohms, certo? E dr2 sobre dt, quando varia ohms por segundo, 0,2 ohms por segundo, certo? O outro dado que ele dá é a função que a gente vai trabalhar, certo? Qual é a função? A função é 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Pronto, dado esses dados, certo? Essa é a função inicial que a gente vai utilizar, tá bom? Então, ele quer que a gente encontre, certo? Como diz aqui a questão, que a gente encontre quão rápido estará variando a resistência em relação ao tempo, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai encontrar quem? dr, certo? A resistência, sobre dt, que a gente não sabe quem é. Então, quem é dr e dt quando varia? Quando R1 é 80 e R2 é 100 ohms, certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro começar derivando, né, essa função aqui. Então,
derivada, certo? Vamos estar derivando essa função, tá bom? Então, como é que a gente vai estar derivando? Quem é a derivada de 1 sobre R? Como a gente está em relação, a resistência em relação ao tempo, então, todos, o dr vai sempre estar sobre dt. Ou seja, é d sobre dt vezes, quem é a derivada de 1 sobre R? R elevado a menos 1, certo? Vamos fazer a mesma coisa com elevado a R1, ou 1 sobre R1, certo? Então, vai ser D sobre DT, sabendo que todas as resistências estará variando sobre o tempo, tá? Então, vamos lá. D sobre DT vezes R1, certo? Resistência 1, elevado a menos 1, mais D sobre DT, tá bom? De quem? De R2 elevado a menos 1, tá bom? Então, aqui temos as duas resistências, certo? R1 e R2, na variação do tempo, que é o dr, que a gente vai encontrar, tá bom? Então, aqui a gente já organizou a função, tá? Depois que a gente organiza a função, vamos utilizar a regra da cadeia. Regra da cadeia. Pronto. Utilizando a regra da cadeia nessa função aqui, vamos ter menos R elevado a menos 2, essa aqui, tá bom? De dr sobre dt. Essa é a primeira derivada aqui, utilizando a regra da cadeia nessa primeira função. Vamos utilizar a regra da cadeia aqui também, certo? Que será menos R1 elevado a menos 2 vezes dr sobre dt menos, certo? Porque quando a gente aplica a regra da cadeia, né? Esse sinal aqui muda, né? Mais e menos, menos. Então, menos R2 elevado a menos 2 de dr2, né? Multiplicando dr2 sobre dt. Vocês estão vendo aqui que todas as resistências estão elevado sobre ao tempo, certo? Aqui já utilizamos a regra da cadeia. Então, agora vamos organizar essa função, certo? Para depois a gente substituir os valores. Pronto, depois que a gente organizar, tá? Vamos estar organizando a função da seguinte maneira. Vamos isolar dr sobre dt, que é o qual a gente quer encontrar, certo? Pronto, e passar tudo para o outro lado, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Então, será dr sobre dt igual a... desculpa. Antes disso, certo? Antes da gente isolar o dr sobre dt, vamos cortar, certo? Quem tem menos aqui, para poder a gente conseguir substituir, tá bom? Depois que a gente fizer esse corte, tá? A gente vai estar substituindo na fórmula. Vamos lá. Então, dr sobre dt, certo? Que a gente cortou aqui, né? O r menos 1. Aí, vamos lá. Vai ser r sobre R1 sobre R elevado a menos 2 dr1 sobre dt, certo? Essa aqui é a primeira função, né, da resistência. E vamos lá para o R2. Então, vai ser R2 sobre R elevado a menos 2, tá bom? De dr2 sobre dt. Pronto, essa aqui é uma função que nós temos, tá? E agora,
nós vamos estar substituindo, tá bom? Nessa primeira função aqui, tá? Essa função aqui, a gente vai substituir nessa função aqui. Na primeira função lá, que eu mostrei para vocês, certo? 1 sobre R, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, certo? Então, a gente vai pegar essa função e vai aplicar essa função aqui dentro dessa função, certo? Da função inicial, que é o que nós procuramos. Então, vamos lá. Então, será dr sobre dt, tá bom? Que é essa função aqui, igual a R sobre R1 ao quadrado vezes dr1 sobre dt mais R sobre R2 ao quadrado vezes dr2 sobre dt. Pronto, substituímos aqui para você entender, certo? 1 sobre R, quando você multiplica aqui, vai dar dr sobre R dt. Pronto, igual a 1 sobre R1, vai dar o quê? R1, R sobre R1 elevado a 2, porque quando você troca o sentido, certo? O expoente fica positivo, troca de sinal, vezes dr1 sobre dt, e a mesma coisa a gente faz para a segunda resistência, certo? Pronto, tá aqui a nossa fórmula final, tá bom? Que é a que a gente vai utilizar para poder substituir os valores, certo? Depois que a gente fez a derivada, utilizou a regra da cadeia, nós temos que achar agora a resistência, certo? Porque a gente já temos, aqui no início da questão, já temos R1, R2, né? Temos o dr1 sobre dt, que é igual a 0,3, e o dr2 sobre dt igual a 0,2, que é o que nós temos aqui, certo? Então, agora vamos achar a resistência, certo? Através dessa fórmula inicial aqui, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente poder achar a resistência, nós vamos estar substituindo com esses valores aqui. R1, quem é? 80, e R2 é 100. Pronto. Vamos repetir, tá bom? Para a gente poder achar a resistência. Vamos estar repetindo, tá? Pronto, continuando. 1 sobre R igual a quem? A 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vamos substituir, certo? Então, 1 sobre R é igual a quem? A 1 sobre quem é R1? 80, mais 1 sobre R2. Quem é R2? 100. Pronto. Que vai ser, certo? 1 sobre R, que vai dar igual a... A gente vai aplicar o MMC aqui, né? A regra básica do MMC. Aplicando o MMC, certo? Ficaremos com 180 sobre 8.000, tá bom? Depois de 180 por 8.000, a gente vamos simplificar, certo? Simplificando esse valor, vai dar 9 sobre 400, tá? Pronto. Depois de ter dado esse valor, né? Então, quem é 1 sobre R? 1 sobre R é igual a quem? 9 sobre 400. Aqui, nós vamos utilizar a regra do 3 simples, certo? Que é a regra que todos conhecem. Que vai dar igual a quem? A R9 igual a 400, que vai dar R igual a 400 sobre 9, certo? Então, essa aqui é a resistência, tá? Lembrando que esse 400 elevado a 9 é dado em ohms, tá bom? Que é a resistência. Lembrando que é dado em ohms, tá? Pronto. Pronto, pessoal. Depois que encontramos
a resistência, certo? Dada em ohm, certo? E já achamos, né, a função, no caso, a fórmula geral, né, depois da derivada, né, fizemos a derivada, utilizamos a regra da cadeia. Então, vamos utilizar essa função aqui, certo? Que vai servir para a gente encontrar quem nós precisamos, né? Que é o dr sobre dt. Pronto, pessoal, depois que achamos a resistência, vamos pegar todos os valores que nós encontramos, certo? E vamos estar substituindo na função que nós encontramos depois que derivamos, tá? Certo? Para quem não lembra, tá bom? A fórmula é dr sobre dt, lembrando que a resistência vai variar em relação ao tempo, tá bom? Que é R sobre R1 ao quadrado, vezes, né? dr1 sobre dt mais R sobre R ao quadrado elevado R sobre R2 ao quadrado de dr2 sobre dt, lembrando que todas as funções estão variando em relação ao tempo. Pronto. Já temos o valor de R1, já temos o valor de R2, já temos o valor de dr1 sobre dt e de dr2 sobre dt, e já temos o valor de R, certo? Que é a resistência que acabamos de encontrar. Então, só vamos substituir na fórmula, tá? Repete dr sobre dt, tá bom? Porque é isso que nós vamos encontrar. Depois de dr sobre dt. Quem é R, tá? É 400 sobre 9. Quem é R1? 80, tá? Ao quadrado. Vezes, quem é dr1 sobre dt? É aquela taxa de variação que foi dada lá no início da questão. Quando R1 é 80, ele vai variar 0,3 ohms por segundo, tá bom? Mas, vamos lá, novamente, que é R 400 sobre 9 sobre 100, certo? Vezes quem? Ou ao quadrado, desculpa. Vezes a variação, né, que foi dada no início da questão, né? Quem é R2 é 100, quando ele varia 0,2 ohms por segundo, tá bom? Então, vamos lá. dr sobre dt é igual a gente vai, como aqui é uma fração, né, sobre outra fração, então o que a gente deve fazer? Aquela regrinha do orelhinha, orelhão, certo? Que é orelhinha, orelhão. Aí, a gente fazendo essa divisão, então será 5 sobre 9 elevado ao quadrado vezes 0,3 mais, faz orelhinha, orelhão aqui também, lembrando que é 400 sobre 9 sobre 100. Então, quando você coloca aqui abaixo, faz orelhinha, orelhão, certo? Pronto. Mais 4 sobre 9 ao quadrado vezes 0,2, tá bom? Que vai dar igual a 5 ao quadrado, né? 25, como aqui não precisa aplicar o MMC, né? Porque as bases são iguais. Então, vamos lá. 5 elevado ao quadrado vai dar 25 vezes 0,3, tá bom? Mais 4 elevado a 2, que vai dar 16, vezes 0,2, tá bom? E repete o 9, porque a base é igual, tá? Ou, no caso, vai fazer a multiplicação, que é 9 vezes 9, que vai dar igual a 81. Pronto. Depois disso, agora vamos fazer o cálculo, né, para poder achar dr e dt. Então, dr sobre dt vai ser igual a quem?
25 vezes 0,3 vai dar 7,5. Mais 16 vezes 0,2 vai dar igual a 3,2 sobre 81. Então, seja dr sobre dt vai dar igual a 10,7 sobre 81, que vai dar aproximadamente 0,132 ohm. Ou seja, voltando lá para o início da questão, certo? Ou seja, o quão rápido estará variando R quando R1 é 80 e R2 é igual a 100. Então, ele estará variando, né, na taxa de 0,132 ohms. Agora, vamos para a segunda questão. Pronto, pessoal. Agora, vamos para a questão da seção 4.3, questão 29 do estudo, tá? Em relação ao gráfico da função, como é que nós fazemos para analisar o gráfico da função? Ou seja, aqui é a f', né? E vocês sabem que é a primeira derivada, menor que zero, e f duas linhas de x menor que zero para todo x. Pronto, para a gente poder estar analisando o gráfico dessa função, a gente vai para os conceitos, né, dos intervalos de A, B para o gráfico, né? Sabendo que eles utilizam intervalos fechados, né? Para poder verificar os números de máximos e mínimos, tá bom? Mas aqui, nesse caso, ele só quer saber se a função decresce, né? Se a função cresce, mas primeiro vamos fazer algumas análises, tá? A primeira análise, certo? Da f', né? Da primeira derivada, será que f' de x maior que zero para todo x menor que c e f' de x menor que zero para todo x menor que c. Certo? Então, o que é que vai possuir aqui? Na primeira derivada, a gente vai encontrar os máximos e mínimos, certo? Então, aqui nessa primeira etapa, nós estamos vendo aqui que o f' é maior que zero, né? Só que o x, né, para todo x menor que c, e o f' de x menor que zero para todo x menor que c. Ou seja, aqui vai possuir valores de máximos, né? Valores máximos relativos, certo? Valores máximos relativos. Vamos fazer agora a segunda análise. Pronto. Agora, a segunda análise, certo, da função. Para todo f' de x, né? Todo f' de x menor que zero para todo x menor que c e f' de x maior que zero para todo x maior que c, vai possuir o quê? Valores mínimos relativos, certo? Valores mínimos relativos, certo? Vai possuir valores mínimos relativos, tá? Pronto, depois que a gente faz
que aqui é a conclusão para você poder achar o teste da primeira derivada, né, para saber os valores de máximos e mínimos. Como aqui na função ele é menor que zero para todo x, né, nesse exato ponto, então esse f de x, como ele é menor que zero, ou seja, ele vai possuir valores o quê? Mínimos relativos. Então, f' de x menor que zero vai possuir valores mínimos relativos, certo? Então, como ele possui valores, né, mínimos relativos, então essa função aqui em relação a essa função, a derivada da primeira função, vocês estão vendo que ela é menor que zero. Como ela é menor que zero, então a sua função faz o quê? Sua função decresce, certo? Então, sua função decresce, tá bom? Pronto. Agora, vamos verificar, né, o teste da segunda derivada, tá bom? Como é que vamos estar analisando aqui? Então, f, duas linhas de x, menor que zero. Então, aqui é mais fácil de analisar, certo? Porque a derivada aqui, todos os números dessa derivada aqui vão ser negativos, certo? Ou seja, como f, a derivada de f, ela é menor que zero, então a gente vai definir a concavidade, certo? Então, a concavidade, certo? Dessa função pronto. Então, f, duas linhas de x é menor que zero, ou seja, a sua concavidade, certo, será para baixo, tá bom? Como a derivada da primeira linha, primeira derivada e segunda derivada é zero, ela não possui número crítico, certo? Porque não vai possuir valores para definir valores máximos ou mínimos, certo? Aqui a gente só vai dizer que a função decresce, certo? Mas ela não possui valores mínimos relativos e nem valores máximos relativos, certo? Porque ela não tem o intervalo fechado de A e B, certo? O intervalo dela é aberto. O intervalo dela é aberto. Então, não vai possuir, certo? Valores máximos e mínimos. E a sua concavidade era para baixo. Como a derivada é zero, ela vai ficar na origem, certo? Na origem em relação a y. Então, fazendo aqui o gráfico, tá bom? Fazendo o gráfico aqui. Fazendo o gráfico, como ela vai estar na origem, certo? O seu y será igual a zero. E ele não possui valores nem de máximos e nem de mínimos em relação a x. Então, a sua função será assim, certo? Não possui valores nem de máximo e nem de mínimo, certo? Ou seja, o que é que diz essa função? Ela vai estar sempre diminuindo, pois a derivada, a primeira derivada, certo? Ela é negativa, porque é menor que zero, e é côncava para baixo, pois a segunda derivada também sempre será negativa, certo? Então, essa é a explicação. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man.
nothing but the jeans. They got different strokes it takes, different strokes it takes, different strokes to move the world. Different strokes it takes, different strokes it takes, different strokes to move the world. Everybody's got a special kind of story. Everybody finds a way to shine.